Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo a partir do 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher ter nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Querido e eterno Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, glória ao Teu nome. Nós estamos aqui, ó Pai, neste meu momento, Deus, reunidos na Tua presença, para ouvir Santo aquilo de que o Deus, Senhor tem a falar aos nossos corações. oh, Pai. amado e Nos ajuda, eterno, nos dá a orientação, nos concede a direção, meu Pai, para que possamos estar sempre, Pai, parados diante da Tua palavra, examinando as Escrituras, refletindo naquilo que o Senhor tem a nos ensinar a cada dia, Pai. Senhor eterno, que jamais percamos em nossos corações o desejo de conhecer a Tua palavra, porque conhecer a Tua palavra é conhecer a Tua vontade, é conhecer o Teu querer para as nossas vidas, é adquirir força e capacidade para prosseguir na nossa jornada, Pai. Nos ajuda, Senhor eterno, nos dá entendimento para buscar a Tua face, nos dá entendimento, Pai, sede da Tua presença, sede do Teu Espírito, fome da Tua palavra, Pai, a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus. Graças a Deus. Vocês podem assentar? Eu quero falar mais especificamente sobre o versículo 12, tá? E desde agora, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Essa passagem, ela tem sido muito discutida, e é uma das passagens que as pessoas ficam querendo entender um pouco melhor. Como assim se faz violência? O que significa exatamente se faz violência ao reino dos céus? Então, vou citar três expressões, vamos colocar interpretações deste texto, mas uma coisa que eu compreendo é que nenhuma das três você pode descartar. São possibilidades reais, porque são coisas, são situações que de fato acontecem, tá? E segundo as traduções, vai mudando um pouquinho a compreensão. Vou ler só o trecho final sobre a questão da violência de algumas traduções. Na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito: tem sido atacado com violência. Na NVI, foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. É tomado por esforço e o que se esforçam se apoderam dele. Na Almeida, Revista e Atualizada. Na nova versão transformadora diz: sofre violência e pessoas violentas o atacam. Na nova Almeida Atualizada diz: sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Na nova versão transformadora, parece: multidões ansiosas estão abrindo o caminho em direção ao reino dos céus. Então veja bem. Aliás, Nova Bíblia Viva em português que fala isso. Multidões ansiosas vão abrindo o caminho em direção ao reino dos céus. Então, mesmo os grandes teólogos, aqueles que estudam, que se preparam na hora de fazer a tradução, eles buscam o texto hebraico, o grego, vão procurando a tradução, as palavras que mais se adaptam à realidade do texto, tá? Porque quando você lê um texto, ele tem todo um contexto. Então eles vão analisando a palavra no original, quais são as traduções possíveis para aquela palavra no nosso vocabulário. E aí você busca também outros idiomas para ver o que se aproximou mais. E ainda assim, existe nesse texto essa divergência
essa diferença no tocante à compreensão do texto. Então vamos ver o que pode mudar, que sentido a gente pode entender dentro desse contexto todo. Então são possibilidades de interpretação. Segundo a Nova Tradução na linguagem de hoje, né, tem sido atacado com violência. E ficaria o seguinte: pessoas violentas têm tentado conquistar o reino pela força, e essas pessoas que usam a força têm se apoderado dele. E aí isso remete lá na época dos Macabeus, né? Nós já falamos aqui sobre isso. Houve um período da história em que Israel deixa de ser nação, ela é tomada, Antíoco Epifânio toma, aliás, não deixou de ser nação, não, ataca os judeus, ele subjuga os judeus, e com o tempo isso vai trazendo uma guerra. E aí os Macabeus se levantam e lutam, né? Há uma mortandade muito grande. Muitas pessoas eles estavam acreditando que através da força eles poderiam recuperar o reino, porque Israel é a nação de Deus. Então às vezes acontece isso, você às vezes quer tomar as coisas pela força. É quando um país que quer abolir o evangelho e as pessoas falam: não, vamos para a força, vamos para a espada. Lembra de Pedro puxando da espada para conseguir vencer ali os romanos e manter Jesus Cristo a salvo? Então às vezes a pessoa acha que vai tomar pela força, e isso acontece até hoje em muitos lugares. Essa é uma das possibilidades da interpretação. Na nova versão NVI, pessoas violentas atacam o reino. Então, ou seja, o reino tem sido atacado por pessoas violentas. É o caso de Herodes, que manda prender João Batista. Ele permite. Herodes construiu o templo, pensa isso. Herodes foi que reconstruiu o templo de Salomão. Ele gastou uma fortuna, ele fez uma obra, ele era megalomaníaco, ele fez uma obra imensa. E ele, quando João Batista começa a pregar e começa a apontar o erro dele, ele quer calar, ele quer matar. Não, eu estou aqui, eu deixo os judeus servirem ao seu Deus, eu construí templo para ele, eu deixo eles cultuarem, mas não venha me recriminar, não venha declarar o meu pecado. Então, Herodes era um homem extremamente violento. Se você for ler a história dele, você vai ver Herodes o Grande. Procure que você vai ver a história dele. Porém, ele não queria ser contraditado. Então, ele manda prender João Batista, e após o pedido da enteada dele, ele manda matar João Batista. Ele era violento. Ele era ali, ele até ouvia João Batista. Ele ia lá no cárcere e ouvia o que João tinha a falar. Mas desde que o reino dele não tivesse sido incomodado. É como alguns países onde eles tentam dominar sobre o evangelho. O evangelho pode ser pregado, tem igrejas, mas desde que a igreja obedeça ao governo. Então isso acontece, isso é fato real até os nossos dias. Existem vários lugares onde o evangelho ele pode ser pregado desde que o governo seja primazia. Então nós precisamos entender que, olha, todo esse contexto faz sentido. Todas essas interpretações, vamos falar do texto, fazem sentido. Na Almeida Revista Atualizada, está escrito: o reino de Deus é tomado pela força ou por esforço e violência. Mas violência não física. Aqui, há uma outra interpretação que eu sempre entendi dessa forma, já ministrei aqui sobre isso. O reino de Deus é tomado pela força, por esforço. E aí, a violência não é violência física, é a violência da luta, da renúncia. Você sabe muito bem que renunciar ao pecado é uma batalha diária na vida de cada um. Não adianta você dizer: não, Jesus já pagou o preço. Não, que alguns falam: Jesus já pagou o preço, nem pagar o preço mais nenhum. E aí não querem nem mesmo se esforçar para combater o pecado que habita em nós. Porque habita pecado em nós. Quando você fica irado com alguém, quando você está com raiva e difama uma pessoa, isso é pecado, é abominável diante de Deus também. Então,
isso tudo você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar e se empenhar para não permanecer no pecado. É quando o vício tenta dominar a sua vida. Eu tenho orado por crentes que entram pedindo oração, ligam pedindo oração, e sabe por quê? Vício de jogo. Entrou no jogo como uma brincadeira. Esses jogos, essas, famosos que tem por aí, não vão entrar em nome de nenhum. Mas as pessoas começam a jogar e não conseguem se libertar mais. Tem gente que já está devendo para agiota. É uma luta e a pessoa está guerreando. Me ajuda em oração. Está pedindo oração. Eu não vou entrar em nome porque não quero. Matou. Então, tem gente até matando já. Filho. Não vou entrar muito nisso para não trazer um assunto pontual. Eu quero mostrar no geral. Nós já temos no Brasil mais de 11 milhões de pessoas que estão totalmente envolvidas no jogo, a ponto disso já ter gerado problemas maiores, de dívidas com agiotas, de dívidas em bancos, de dívidas com a família, de empréstimos que nunca não têm condições de pagar. Isso os que já estão contabilizados, que já viraram estatística. Mas tem muito que não virou estatística ainda, porque aquele que deve aqui 1.000, que deve ali 2.000, mas que para ele aquilo é muito, porque ele não tem como pagar, porque ele não consegue sair do jogo. Então, se você não se esforçar, se você não se empenhar, se você não lutar contra a tua carne, contra os desejos da tua carne, você não vence. Então nós precisamos entender, desde os dias de João Batista até agora se faz violência. Desde o dia de João Batista, vamos colocar o João Batista para cá que Jesus está falando. Porque é quando você começa a guerrear contra a tua carne. Não é somente um sistema judaico. Você não vai misturar um sistema judaico-cristão, como muita gente tem feito hoje. Você quer trazer um monte de símbolos para Israel, de Israel para dentro da igreja, e fica aquela coisa meio mística, de gente até se circuncidando. Não é isso. Do dia de João Batista para cá, agora o reino de Deus foi implantado. Jesus falou, o reino de Deus está entre vós. É Ele. É Ele que reina sobre nós. Mas isso não quer dizer que é sem luta, sem esforço, sem batalha. O que é que te incita a esse mundo? O que é que te atrai nesse mundo ainda? Nós somos atraídos pelo computador, pelo celular na mão. Eu me lembro das primeiras vezes que eu ouvi sobre computador de mão, tinha outro nome, não era celular, tinha um computadorzinho pequenininho, eu esqueci o nome agora. Então, eu me lembro até que um dos meus irmãos comprou, na época isso, e não há tantos anos assim, mas olha como a tecnologia avançou, que hoje crianças têm celular. Não estou falando de criança de 10, 12 anos, não. Criança, bebê, que não sabe ler, que não sabe falar, criança de menos de 1 ano, que o pai já comprou ali um tablet, já comprou alguma coisa, a mãe comprou e deixa para a criança para brincar. Isso já é real na nossa vida. Qual é a casa hoje que não tem um celular? É muito raro. Muito raro. Hoje já é qualquer pessoa de qualquer nível social, você vai na rua, um morador de rua tem celular. Então nós começamos a ter que tomar um cuidado ainda maior, porque nós estamos sendo monitorados, nós estamos sendo influenciados e nós temos que lutar contra isso. Ontem eu estava vendo algumas mensagens, daqui a pouco eu estava separando o texto, aí fui procurar um assunto aqui dentro, aí apareceu o assunto, eu li, daqui a pouco opa, para, porque senão eu vou vendo um vídeo após o outro e eu fujo daquilo que eu estou pensando, que eu estou raciocinando, fujo do meu raciocínio. Então, olha a luta é diária. Mas o assunto era bom, o assunto era importante, o assunto aqui é um assunto até bíblico, mas eu estou dentro de um raciocínio, eu não posso fugir do meu raciocínio. Então todos nós temos que lutar diariamente contra as investidas do inferno contra a nossa vida. E nem sempre ele vai aparecer como algumas pessoas pensam, ali de chifre e rabo, não. Às vezes ele aparece já de uma forma cruel, mas na grande maioria das vezes ele aparece como um anjo de luz.
aparece como um amigo, aparece como uma mensagem que é até bonitinha, mas muda o contexto, distorce o que realmente o Senhor quer falar aos nossos corações. Então nós precisamos aprender a nos envolver com o Senhor, a ter o nosso tempo. Eu estava vendo uma mensagem essa semana e o pastor estava falando o seguinte: o judeu, aos 12 anos ele já conhece a Torá. Até os 12 anos ele tem que ter aprendido a Torá. Não é ler superficialmente, não. Eu li a Bíblia com minhas filhas quando eram pequenas, li toda. Todo dia a gente lia um capítulo, até que nós concluímos a Bíblia toda. Mas não é só ler. Eles têm que estudar e conhecer a Bíblia até os 12 anos, a Torá até os 12 anos. Que é os ciclos. Até os 12 anos eles têm que ler. Ele começa cedo. Torá, avisando que é os 5 livros. Os 5 livros, daqui a 5 anos. Os 5 livros da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Troquei a ordem. Então nós precisamos entender isso. O muçulmano ele tem que ler lá também o Alcorão. Criança, eles são ensinados a aprender, entender o contexto, entender o que se fala. E o cristão? Nós temos a palavra. Quantos de nós ensinou aos filhos? Não vou dizer toda a Bíblia, que de repente fica muito para uma criança pequena, mas o Novo Testamento, os evangelhos pelo menos. Quem fez com que o filho... Eu não fiz. Podia ter escolhido um dos evangelhos e ficado ali com ele, então você tem que compreender. Eu ensinei, eu vou na igreja, mas eu estou falando de sentar e dedicar um tempo até que a criança entenda, para que aquilo fique formado na mente dele e amanhã depois ela não seja distorcida. Amém. Glória. Então nós precisamos fazer isso, né? Nos esforçarmos, nos empenharmos no extremo para que a palavra fique o quê? Inculcada. Para que ela não seja desvirtuada posteriormente a ponto de se afastar do Evangelho. Ou a ponto de ser facilmente corrompida por uma pessoa mal intencionada. Até dentro do Evangelho. Tem gente que está por aí distorcendo, pregando heresias. Heresias que são para condenação. É isso que a heresia faz. Ela te leva para condenação. Você começa a se envolver com um monte de assuntos que não tem a ver com a realidade da palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a inculcar a palavra. Primeiro lugar, no teu coração. Amém? Amém. Primeiro lugar no teu coração. Sempre falei aqui na igreja, crente tem que ler a Bíblia toda, no mínimo uma vez na vida. Isso é para qualquer cristão. Não sabe ler, pede para alguém ler, põe áudio, mas isso é para qualquer cristão. Você tem que ler pelo menos uma vez na vida, no mínimo. Se é obreiro, tem que continuar lendo. Terminou, volta e estudar, e separar livros e examinar, e destrinchar aquele livro ali. Pega a Bíblia de estudo, se você não tem muito, eu não tenho, vai pegar a Bíblia de estudo, pega a mensagem, estou lendo aqui um texto, esse texto aqui, vai lá na internet, hoje é fácil, vai na internet, pesquisa sobre aquele assunto, começa a ouvir, né? Se você não vai ouvir de qualquer um, pede a teu pastor, pastora. A gente vai indicando quem são homens de Deus que a gente pode ouvir a palavra e confiar na palavra daquela pessoa. Porque tem muitos vídeos por aí que você vai ver heresia. Então, pede orientações de pessoas que realmente estejam dentro dos princípios cristãos, que vivam dentro dos princípios cristãos. Está cheio de vídeo dizendo que Jesus já veio e já revelou. Então, tem muito vídeo herético. Então, a gente não vai se envolver com isso. Então, presta atenção. Eu citei só 3 coisas aqui que são importantes. 3 tipos de visão dentro desse texto. Nenhuma dessas visões aqui é distorcida. Tá? São fatos que realmente aconteceram. Então eu entendo dentro desse texto a questão do tomar por esforço. Se esforce, se empenhe, se apodere do reino.
lutando. A renúncia, a tua luta tem que ser contra a tua carne. A tua luta não é contra o teu vizinho. A tua luta não é contra o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha. A tua luta não é contra o teu irmão, o teu parente. A tua luta maior é contra a tua própria carne. É a tua natureza que te chama para pecar. É a tua natureza que tenta te levar. Porque quando você é facilmente induzido por alguém em alguma área da tua vida, é porque aquela tua área é a área que você tem como vulnerável. Uma pessoa que tem facilidade para se juntar com o outro para falar mal, é porque aquela área é vulnerável. A pessoa que tem facilidade para se envolver com pornografia, é porque aquela área que é vulnerável. A pessoa que tem facilidade para se envolver com adultério, é porque aquela área é a área vulnerável. Você tem que descobrir qual é a tua área vulnerável. Como diz o ditado sobre calcanhar de Aquiles. Qual é o teu calcanhar de Aquiles? Por que te deixa frágil? A mentira. Tem gente que por medo de passar alguma situação, mente com facilidade. Às vezes eu escuto uma pessoa mentir, que eu falo, meu Deus, não precisava. Não precisava. Mas a pessoa ela é tão querendo se autoproteger que ela mente com muita facilidade. E às vezes a pessoa mente na minha cara e eu estou vendo que a pessoa está mentindo para mim. Isso é triste. Eu não discuto, não. Dependendo da situação, eu nem discuto. Eu sei que a pessoa está mentindo. Estou vendo na cara da pessoa que está mentindo. Mas eu não vou ficar discutindo com a pessoa. Eu só lamento. E muitas vezes eu oro. Se a gente fala que eu oro todas as vezes, eu não oro. Mas muitas vezes, quando eu estou vendo que a pessoa está sendo enredada pelo inferno, eu oro. Jesus, tem misericórdia dessa vida. Não precisa disso. A pessoa não precisa disso. Se você não quer falar a verdade, cala. Não inventa história. Você não tem que dar satisfação da sua vida. Então se cale. Né? Melhor você se calar do que você inventar mentiras e você arrumar problemas para a tua vida espiritual. Abra aí Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Para ler mais alguns textos. Dentro desse texto que eu estou, dessa interpretação que eu estou falando, Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Olha aqui, a tradução como já deixa também, essa aqui é a tradução revista e corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Então, olha aqui, o homem emprega o quê? Força para entrar nele. Se você não se esforçar, se você não se empenhar, se você não enfrentar as situações, as adversidades, por exemplo, frio, quando chega no inverno, às vezes naquele dia de frio, de garão, ou ir para a igreja, quando você não está bem de saúde, aí você, tudo bem, você não está bem de saúde, você não vai poder sair na ventania, mas às vezes você está bem, e o medo não vem, se capota, se agasalha, põe uma echarpezinha, põe uma touca, um capuz, e vem. Se agasalha bem, vem. Se você não tem condições, é uma outra coisa, você não vai também se expor a ponto de você voltar para casa e ter que ficar de cama. Não é essa a realidade, não é isso que nós estamos falando. Mas às vezes você tem que enfrentar a realidade. Tem uma festa para ter de visita aqui, fica com a visita até um determinado horário, convida para a igreja, vamos comigo lá hoje. Fiquei tão feliz com a sua presença aqui, eu queria tanto que você fosse comigo à casa do Pai. Tem gente que nem o convite faz. Não, vou ficar aqui, né? Claro que tem situações. Mas eu me lembro de uma situação que eu tive há muitos anos. Eu fiquei sabendo, eu tinha um culto, eu tinha responsabilidade na igreja, e eu fiquei sabendo de um parente nosso que tinha vindo do Nordeste. E aí eu fiquei na igreja, eu não a conhecia ainda, e essa pessoa foi lá na igreja, assistiu o culto. Aí eu falei, se eu tivesse vindo em casa, ela não tinha vindo aqui. Então foi ela e minha mãe levou, e elas ficaram na igreja lá e assistiram o culto conosco. Então, às vezes, a tua persistência na fé vai ainda impulsionar pessoas a estarem ali contigo. E você vai ter a possibilidade de dizer, pelo menos essa pessoa entrou na igreja e ouviu a palavra de Deus e foi abençoada, recebeu oração, foi ministrada.
Então, o reino de Deus não é fácil. Ainda que no nosso país é tão fácil, tem igreja em cada esquina. É difícil você andar numa rua toda, que você não encontra uma igreja, um ponto de pregação. Às vezes você não encontra, mas tem uma casa ali que está aberta para fazer célula, para fazer culto no lar. Então nós temos essa facilidade toda e ainda assim nós vemos tantas pessoas com dificuldade de servir ao Senhor. Então vamos nos esforçar, vamos nos empenhar, vamos renunciar para que nós vejamos o quê? Exemplo. Muitas pessoas são arrastadas pelo exemplo. Se você começa a se empenhar e a se esforçar, você vai mais na frente, o outro que vem atrás, opa. Eu falo que uma das coisas que fez com que eu me convertesse ao Senhor foi o exemplo do meu irmão. Ele se entregou a Cristo antes de mim e começou um dia ele pregou para mim, eu já tinha ido na igreja algumas vezes, mas um dia ele pregou para mim assim, de forma mais sólida. Eu já tinha, inclusive, ele me levou na igreja algumas vezes, várias vezes. E aí, quando eu fui orar, eu falei, Jesus, eu quero, da forma que o Senhor transformou, porque eu já tinha visto mudança na vida dele. Da forma que o Senhor transformou meu irmão, eu quero que o Senhor me transforme. E Deus fez. Então você precisa ser também exemplo. Mas você não vai ser exemplo se você for um crente meia boca. Se você for um crente que está um pé lá, outro cá o tempo inteiro. Que tipo de cristão é você? Só você pode responder essa pergunta. Eu não posso. Eu posso até fazer um julgamento e julgar errado. Às vezes eu olho para a pessoa e falo, eu vi alguma coisa que não me agradou, eu já estou ali julgando aquela pessoa. Então quem pode fazer a autoavaliação correta é você. Que tipo de crente você é diante do Senhor? Você tem consciência de que quando você vai diante dele, você está ali de verdade? Às vezes você está ali na igreja, você está orando alto, você está lendo a Bíblia, mas você tem consciência, você tem certeza, convicção de que você está ali de verdade, com sinceridade de coração, com interesse de coração? É só você que pode responder isso. Glória a Jesus. Santo, santo. Mateus 16, 24. Vamos voltar no Evangelho de Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos? Volta lá. Vou ler juntos, tá? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é pegar uma cruz. Aqui, ó. Foi feito aqui para um momento especial. Isso não usa cruz aqui na igreja, não. Não é pegar a cruz aqui, ó. Não é nessa que pega, né? Assim. Não é pegar uma cruz, colocar aqui no ombro e sair por aí pela rua, não. Eu tô com a minha cruz aqui, ó. Não é não. Porque a cruz de madeira, Jesus já levou. A cruz do sacrifício, Jesus já levou. O sacrifício que podia pagar o nosso pecado, Jesus já levou. É aquilo que te faz sofrer, porque a cruz traz sofrimento, traz humilhação. E às vezes você tem que se humilhar ali na presença do Senhor. Às vezes não, sempre. Você precisa se humilhar na presença do Senhor, reconhecer a tua pequenez, reconhecer o quanto você ainda é frágil, o quanto você ainda é vulnerável. Se render e pedir a Ele que Ele te capacite. Porque a capacidade não está em mim, não. A capacidade não está em você, não. Iludido é aquele que acha, eu posso. Quando a gente fala, eu posso todas as coisas, o versículo diz o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é da minha força. Quando eu digo eu posso todas as coisas, eu não estou confiando na minha capacidade. Eu estou confiando naquele que me fortalece. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu vou renunciar, eu vou lutar contra a minha carga, eu vou a cada dia me esforçar, me empenhar, vigiando
vigiando para eu não pecar, vigiando para eu não esmorecer, vigiando para eu não desanimar. É igual academia. Tem gente que começa a academia, começo de ano tem um monte de gente na academia. Alguns vão mais no final do ano, mas quando vai chegando o verão, aí a pessoa começa a querer ficar em forma, porque até por causa de roupa, por causa de praia, por causa de não sei o quê. Mas depois não tem a persistência, a resiliência para ficar lá o ano inteiro na academia. Ou numa caminhada. Tem gente que não gosta de academia, que nem eu não gosto de ficar dentro da academia, mas eu preciso fazer exercício físico. Então você tem que fazer caminhada, faz em casa, hoje pela internet, mas você precisa ser resiliente. Eu comecei a ter 3 anos. Todo dia eu gosto de fazer exercício? Não. Tem dia que eu vou empurrada. Tem dia que a aula não é ao vivo e aí eu acabo matando a aula. Mas é uma luta. Muito mais tem que ser, porque isso é pelo meu corpo, para que eu tenha saúde, para que eu tenha mobilidade. E que é importante para mim. Muito mais eu tenho que me empenhar pelas coisas de Deus. Para ter o meu tempo de oração, para ter o meu tempo de meditação na palavra, para ter o meu tempo de louvor, cantar um cântico para Jesus. Você canta todo dia um cântico para Jesus? Você canta? Glória a Deus. Canta, glória a Deus. Mas é todo mundo que canta todo dia um cântico para Jesus. E a gente precisa fazer isso. Eu vim para cá para ninguém me ouvir, sou desafinado, para ninguém ficar falando no meu ouvido. Às vezes eu venho para cá de manhã, aí eu vou lá e canto um cântico para Jesus. Porque a gente precisa cantar para Ele, louvá-lo, adorá-lo, render louvores a Ele. Tanto em palavras de gratidão, quanto em palavras de adoração, quanto também em louvor mesmo, cantar uma música. Santo, santo, santo é o Senhor. Ou hino da harpa, o que for. Mostrar a tua gratidão e o teu tempo de devoção a Ele. Isso é se empenhar, isso é se esforçar. Não é sacrifício. Carregar a cruz, não é literalmente aqui. Não é ficar se autoflagelando como muita gente fazia. Ainda tem alguns que fazem. Tem gente que fazem. Subir uma escadaria de joelho, com o joelho todo arranhado, isso é sacrifício. Deus não está querendo esse tipo de sacrifício, porque esse tipo de sacrifício físico, Jesus já pagou lá na cruz. É o sacrifício da renúncia ao pecado, da renúncia do seu próprio eu, para que Ele domine a nossa vida. Hoje tem muito... Fugiu agora a palavra. Essas pessoas que estão ministrando, que ministram a vida das pessoas, não evangélico, nas empresas e tudo. Esqueci como é que não. Coach. Hoje tem muito coach. E o que o coach ensina? Se você olhar de uma forma básica, eles te ensinam a você acreditar no teu potencial. Não é isso? Te mostra como, quais os caminhos que você deve fazer para você ter uma boa coisa, confiando no teu potencial. Não estou falando que isso é errado, você precisa crer realmente. Mas você não pode ser o centro. Amém? Amém. Você que entendeu, eu tenho potencial porque Deus me capacitou. E aí eu posso ir lá e fazer. Eu não posso compreender, por exemplo, dentro da igreja, a fé de um coach. Porque ele vai ensinar você a crer. Não, você tem que confiar no Senhor. Aí tem que ser direcionado para Deus, porque no tocante à fé, no tocante à tua capacidade de permanecer na presença dele, a tua confiança tem que estar em Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você é capaz, sim. Qualquer um de nós aqui é capaz, mas em Deus que nos fortalece. Aí você tem que atribuir para o Senhor. A capacidade Deus já te deu. Então eu entendo que é isso que o coach quer te mostrar. Você já tem essa capacidade, o dom que você recebeu, e ele vai trabalhar o dom que você recebeu. Mas você precisa compreender no tocante à vida espiritual, que é o Senhor que te capacita. Amém. Para a gente encerrar, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vamos até o 21, tá? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa?
contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque eu sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Então é isso que a palavra está nos ensinando hoje. Viver, se for para Cristo. E se eu morrer por Cristo também, amém, glória a Deus. E Paulo realmente morreu por amor a Cristo. Pedro morreu por amor a Cristo. André, Tiago, Bartolomeu, todos eles. Com exceção de João, né, morreu no exílio, mas não teve uma vida não teve uma morte de mártir, vamos dizer assim, não teve uma morte dolorida, né, uma morte, morreu de causas naturais, segundo os historiadores. Então nós vamos nos esforçar, nos empenhar para viver para Cristo. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.